A herpes é uma doença que incomoda vários brasileiros, tanto pela dor que ela ocasiona, quanto também pela questão estética, que na grande maioria das vezes também está prejudicada, porque geralmente as lesões elas ficam na região da face da pessoa. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor para você sobre a herpes, como evitar, como tratar, por que ela aparece, além das suas possíveis complicações. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Antes de tudo, é fundamental que você entenda que essa doença é causada por um vírus, o herpes vírus humano. E na realidade, existem vários tipos de herpes vírus humanos e dependendo do seu tipo de vírus, ele causa uma doença diferente. Então, é o herpes vírus que causa, por exemplo, o sarcoma de Kaposi, a catapora, diversos tipos de encefalites e meningoencefalites. Também ele pode causar diversas infecções por citomegalovírus em mulheres grávidas. Porém, nesse vídeo aqui eu vou me restringir apenas para falar sobre o herpes vírus simples do tipo 1 e o herpes vírus simples do tipo 2, que causam principalmente a herpes orolabial e também a herpes genital, respectivamente. A infecção por herpes vírus geralmente ocorre por contato pessoal, ou seja, uma pessoa que não está contaminada entra em contato com secreções ou fluidos que uma pessoa contaminada ela excretou. Além disso, uma pessoa que tem uma ferida aberta na sua pele tem maiores riscos de desenvolver o herpes vírus caso entre em contato com qualquer tipo de pessoa, justamente porque a barreira da pele ela está aberta. E como a nossa pele ela é fundamental para a defesa de inúmeros micro-organismos, quando você tem uma ferida, e não só o herpes vírus, qualquer outro tipo de micro-organismo pode entrar nessa ferida e causar algum tipo de complicação. Desde os vírus propriamente dito, mas também pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser protozoário, enfim, a lista é enorme. E uma coisa muito importante que eu quero que você lembre é que uma pessoa ela pode ter o vírus do herpes e mesmo assim ser assintomática e mesmo assim transmitir para outras pessoas esse vírus. Então é muito importante. Lá, quando eu for falar sobre as formas de evitar, é justamente você evitar qualquer tipo de contato com secreções de pessoas desconhecidas. O vírus da herpes, eles têm uma preferência por ficar meio que estacionados em alguns nervos periféricos do nosso corpo. Posteriormente eu vou falar um pouco melhor sobre isso, mas por enquanto eu quero que você deixe isso bem fixado na sua memória. Então, falando propriamente sobre as infecções pelo herpes vírus simples do tipo 1, ele é o mais comum de acontecer, cerca de 70% dos adultos têm ou já tiveram essa infecção por esse tipo de vírus. E aqui acontece o mesmo mecanismo que eu citei anteriormente. Pessoas assintomáticas podem transmitir esse vírus para pessoas saudáveis. Quando esse vírus entra no corpo do hospedeiro, ele meio que tem uma preferência para ficar em alguns nervos periféricos. E o vírus simples do tipo 1, ele fica principalmente no gânglio do trigêmeo, que são um conjunto de nervos que inervam bastante a nossa região do crânio. Tanto é que é esse vírus aqui que causa essas lesões clássicas de herpes na região da boca. Porém, o pulo do gato desse vírus da herpes é que, beleza, a pessoa ela pode ter tido contato com esse vírus e se curado um tempo depois, porém, ele nunca vai sair do organismo daquela pessoa. Por incrível que pareça, esse vírus da herpes ele fica lá quietinho, dentro desse gânglio do nervo trigêmeo, e aí, por qualquer tipo de estresse que essa pessoa passe, ele pode descer pelo nervo e voltar a acometer a região do lábio daquela pessoa. Por exemplo, na grande maioria das vezes, quando a pessoa ela tem ali uma baixa da imunidade, o vírus que estava nesse nervo, ele pode descer e voltar a causar as lesões na boca daquela pessoa. Porém, caso a pessoa ela fique muito tempo exposta no sol, ela pode readquirir o vírus da herpes, caso ele esteja lá no nervo trigêmeo. Estresses emocionais bem intensos também podem causar esse tipo de reinfecção novamente. E existem diversos outros mecanismos que ainda não são totalmente esclarecidos, mas que fazem o vírus da herpes, que está lá quietinho no nervo trigêmeo, voltar para a sua região orolabial e causar essas lesões que são bem desagradáveis. Essa herpes orolabial ela é a forma mais comum de reativação do vírus da herpes nos adultos. Antes de aparecer a ferida, o local fica com dor em queimação, ardência e muita, mas muita coceira.
Após isso, cerca de 24 horas depois, essa região mais avermelhada, ela começa a aparecer algumas vesículas agrupadas, túrgidas, brilhantes e bem dolorosas. Essas lesões tendem a regredir após 5 dias, só que muitas das vezes o paciente que tem essa lesão, mesmo sabendo que só vai ficar com ela por cerca de 5 a 10 dias, ela tem muito prejuízo na qualidade de vida porque a questão estética é muito importante. Então, por exemplo, a pessoa ela tem que trabalhar, mas como é que ela vai com essa lesão na sua boca? Ou ela trabalha diretamente com o público, então não é só por beleza, por se achar bonito, tem toda uma questão social em que o vírus da herpes ele prejudica sim a pessoa. E é claro, gente, existem diversas outras manifestações do vírus da herpes simples do tipo 1 no organismo da pessoa. Ele pode aparecer no braço, na perna, nas próprias genitais daquela pessoa. Porém, a forma mais comum de reativação dele é na região orolabial e é justamente por isso que eu fiz questão de falar sobre ela. Agora, sobre a infecção do herpes vírus simples do tipo 2, ele está mais associado com uma questão sexual. E você já vai entender o porquê. Acontece que cerca de metade dos adultos que têm uma vida sexual ativa, eles são portadores do vírus da herpes simples do tipo 2. E isso significa que essa pessoa que está assintomática, ela pode transmitir sim para qualquer outra pessoa esse vírus, mesmo não apresentando nenhum tipo de sintoma. Por isso que é fundamental o uso de preservativos, principalmente para evitar essas infecções sexualmente transmissíveis. E um exemplo claro delas é a própria herpes genital. O quadro clínico de uma pessoa que tem herpes genital é o aparecimento de lesões na glande ou no prepúcio em homens, ou nas mulheres pode aparecer nos pequenos ou grandes lábios, e dependendo aí do mecanismo de transmissão do vírus, existem casos em que o vírus ele fica ali alojado no colo uterino da mulher. De qualquer forma, essas lesões são caracterizadas por vesículas bem avermelhadas e muito dolorosas, que posteriormente elas evoluem para lesões ulceradas e que também igualmente dói muito ou até mais. E por fim, essa lesão ela começa a gerar algumas crostas na região, e todo esse período da história natural dessa doença, o paciente ele vai apresentar muita dor e também bastante coceira. Naturalmente, da mesma forma que o herpes vírus simples do tipo 1 acomete várias regiões do corpo, o herpes vírus do tipo 2 também pode acometer várias regiões do corpo. Mas de fato, o vírus do tipo 1 ele acomete mais essa região orolabial, e o vírus do tipo 2 gera mais herpes genital. Naturalmente, o vírus do tipo 2 também pode se manifestar em qualquer região do corpo daquela pessoa, igualmente o vírus do tipo 1. Tanto que existe uma situação curiosa, que caso uma pessoa ela tenha herpes do tipo 1 e faça sexo oral em uma pessoa que naturalmente está saudável, ela pode sim desenvolver herpes genital. E o oposto também é válido. Caso uma pessoa ela tenha herpes genital e receba ali o sexo oral de uma pessoa, essa pessoa ela pode desenvolver uma herpes orolabial. Deu para entender? Para o diagnóstico de herpes, sendo sincero, uma boa história clínica com um exame físico bem certinho já são mais do que suficientes para conseguir fechar ali o diagnóstico. Mas existem médicos que abrem mão ali de algumas sorologias monoclonais para meio que ter certeza de fato sobre a presença do herpes vírus, mas de qualquer forma, um bom exame físico e uma boa história clínica já são suficientes. Sobre o tratamento, você meio que entendeu que a doença ela meio que é autolimitada, ela não passa de 2, 3 semanas assim no máximo. E portanto, o tratamento ele é meio que para diminuir os sintomas desagradáveis que a pessoa sente, a coceira, a dor, e também para meio que diminuir ali a carga viral que o paciente ele tem. Dentro desse raciocínio, o tratamento de escolha para a herpes vírus são os antivirais. Eu vou evitar falar o nome do medicamento justamente para evitar a automedicação, mas esse medicamento ele é muito famoso e muito conhecido no Brasil todo, e muitos médicos equivocadamente passam esse antiviral em pomada para as pessoas utilizarem, sendo que na realidade essas pomadas antivirais eles são bem ineficazes contra esse tipo de herpes. E por isso que o tratamento de escolha para caso a pessoa ela tenha as lesões herpéticas
é o uso desses antivirais, porém em comprimido, jamais em pomada. A parte chata de tudo isso é que, embora quem cause todos esses problemas seja um vírus, ainda não há uma vacina que consiga cobrir esse processo patológico. E é justamente por isso que a melhor forma de você evitar ter a herpes é, primeiro, usar preservativo, caso você vá ter algum tipo de relação sexual, e também evitar contato com salivas, secreções de pessoas desconhecidas, ou até mesmo as pessoas conhecidas, porque, como você percebeu, grande parte dessas pessoas são assintomáticas e mesmo assim tem o vírus dentro do seu organismo. E o mais óbvio de tudo, caso você veja uma pessoa com as lesões herpéticas, não fique encostando ali, porque a chance de você adquirir essa doença é bem alta. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha ficado com algum tipo de dúvida, comente aí embaixo que vai ser um prazer ler seu comentário. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!